Paz para todos. É um prazer muito grande estarmos aqui, irmãos, para compartilharmos uma palavra de Deus. Que a palavra, ela é tudo para nós. A palavra é tudo. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Nós vamos tratar de um assunto que nós temos falado na escola bíblica. A Cristiane tem tocado nesse assunto e a gente vai trazer hoje um pouco a respeito dele. É a fé no poder da palavra de Deus. Amém? Lucas, capítulo de número 7, do versículo de número 1 ao número 10. Em nome de Jesus, se você tiver uma canetinha e um caderninho, vai anotando. Vai orando a Deus aí para que o Espírito de Deus esteja ministrando ao seu coração. Amém? Esse texto é bastante conhecido. Nós, eu creio, já o ouvimos por muitas vezes, já o lemos também. Mas nós queremos tratar de algo muito importante e relevante para a nossa vida, que é a questão da nossa fé. Mas nós precisamos compreender essa fé, porque se você perguntar a qualquer pessoa na face da terra, se ele tem fé, ele vai dizer que tem fé. Eu conheço pessoas que não são cristãos e eles vão fazer qualquer negócio e eles dizem, não, eu creio que vai dar certo. E ele até diz, não, eu creio que Deus vai me abençoar. É uma fé primária que todo ser humano tem. Mas nós vamos falar da fé, a fé que é um dom de Deus, a fé que gera milagres, a fé que nos leva a viver o Evangelho de Cristo, independente das circunstâncias da vida. E nós precisamos, se ainda não saímos dessa fé primária, mudar de fase. Nós não podemos continuar com nossa vida cristã numa fase que não muda. Nós precisamos crescer. A palavra de Deus diz, cresçais na graça e no conhecimento de Deus. A nossa fé, ela precisa ir se robustecendo e crescendo e se fortalecendo dia após dia. Nós precisamos sair do basicão. Nós precisamos ter a fé que nos leva a viver tudo quanto Jesus falou. Eu estava meditando nas bem-aventuranças. Irmãos, é preciso ter muita fé para viver as bem-aventuranças. É preciso fé. Quando o Senhor diz assim, escrito está, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. É preciso ter muita fé, porque já é difícil amar o irmão, quanto mais o inimigo. Aí ele diz, orai pelo que vos persegue, bendizei o que vos maldizem. A primeira coisa que vem quando alguém fala mal da gente, o que é? Qual o primeiro desejo que tem? É de falar bem da pessoa? Se chateia, já quer mandar de volta. Essa é a realidade. Agora é preciso ter fé para viver essa palavra, porque é um mandamento. E nós precisamos exercitar esse mandamento, viver esse mandamento. Senão, a gente faz o contrário. Como o Cris falou, nós temos a fé para receber alguma coisa. Não é? E é interessante isso. Eu gosto de falar sempre isso aí. E às vezes eu brinco até com minha esposa, né? Lá em casa. Porque a gente, para receber... É tão engraçado, isso é coisa de crente, viu, gente? Crente é um povo assim, muito engraçado, sabe? Na hora que você vai receber, tudo é de Deus. Você não sabe, nem ora para saber se é de Deus. Não, está aqui a benção, glória a Deus, aleluia, que benção. Na hora de dar, não, eu vou orar para ver se é de Deus. Olha, que interessante, né?
Aí ele diz assim: dai a quem te pedir. Você tem que crer. Não, irmão, mas precisa muita sabedoria. Olha, eu estava lá no trânsito, aí veio um rapaz, parece que ele ia usar droga, então nem dei. Jesus não falou isso para você, nem para mim. Eu oriento quando a pessoa vem, eu vou, faz favor. Olha, cara, esse dinheiro aqui é abençoado. Tu precisa, olha, eu vou orientando. É para você se alimentar, é isso. E eu falo de Jesus, eu falo tudo, eu converso com ele, aí eu dou. Mas se ele vai usar droga, não sou eu que vou dizer. Eu só tenho que fazer o que Jesus mandou, pela fé. E eu liberei uma palavra para a vida dele. Eu liberei uma palavra de milagre, uma palavra de cura. Eu tenho que crer que aquele homem vai ser transformado. E eu já orei uma vez para uma pessoa. E eu orei, ele brincou e eu orei na cerveja. E o cabra foi beber e o negócio azedou. Ficou ruim. Ele disse que ficou insuportável. Por quê? Porque eu criei que a oração ia fazer efeito. Deus me defenda, está repreendido orar em cerveja. Eu não orei para ele gostar da cerveja não, para ele ficar viciado não, foi para ele deixar o vício. Olha, irmãos, essa fé, ela só é gerada pela palavra. Se nós não exercitarmos a meditação dela o tempo todo, e termos um relacionamento com a palavra e com o Deus da palavra, essa fé vai ser uma fé inativa, uma fé primária. Quer dizer, eu creio só que Deus vai me dar o pão de cada dia, e as coisas básicas. Mas eu não creio o suficiente para viver conforme Deus ordena. Eu não tenho fé. Olha o que diz Mateus 11, 22 ao 24. Porque aquele centurião, observe, aquele homem não era um judeu. Ele não era um judeu. Ele era um centurião romano. Vamos compará-lo aqui a um capitão. Ele era responsável por 100 homens bem treinados. E ele tinha autoridade. Ele tinha que colocar ordem na cidade que eles estavam lá. Ele tinha que ser responsável pela questão dos impostos. Se a pessoa não estivesse cobrando, eles tinham que ir lá. Ele resolvia os problemas, as confusões da cidade. Eles eram responsáveis por aquilo. Homens preparados para combate. E aquele homem, você observa que por detrás daquela armadura havia um coração quebrantado e um coração que cria em Deus. Ao ponto dele dizer, não precisa vir aqui, não precisa tocar em nada, basta só uma palavra. Só uma palavra. E a gente aprende uma fé mais ou menos assim, tem que levar a rosa para casa, o copo de água, dar 7 voltas em volta daquilo. E quantas vezes eu vejo isso? Que é uma coisa, não, dê 7 voltas, e a gente vai querendo esta fé, mas a fé que Jesus quer que nós tenhamos, é essa fé, que liberou a palavra, eu creio na palavra, e o milagre vai acontecer. Olha o que diz Marcos. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser, olha o que o centurião falou assim, basta o Senhor dizer uma palavra. Basta Jesus dizer uma palavra.
Ele entendeu o processo da autoridade da palavra, do poder da palavra, porque ele sabia que Jesus, ele entendeu que Jesus era o Senhor. Então ele, que estava abaixo de autoridade, e era autoridade sobre alguns, ele mandava e as pessoas obedeciam, quanto mais Jesus, e Jesus se admirou da fé daquele homem. Falou, nem Israel, nem o meu povo tem uma fé assim. Então, quando ele exercitava a sua autoridade, o seu criado, o seu servo, o seu soldado obedecia. Quanto mais Jesus, que estava acima de tudo e de todos, que está. Então, dizendo, se você disser a este monte, eu e você, ele está falando, disser com fé ou sem fé? Com fé. Porque o que remove a montanha, o problema, não é a fé. É a palavra dita com fé. É a palavra lançada com fé. Ela vai fazer o milagre. Eu vou contar um testemunho rapidinho. Não vou contar todo, que é um pouco longo, mas eu morei no Rio de Janeiro. E lá, a mãe de uma moça que eu namorei, fez um mal a uma pessoa. E ela se arrependeu e queria criar algo para compensar aquele mal que ela fez. Ela disse, Magno, eu queria criar uma criança, adotar uma criança. Ela tinha muito recurso, mas eu queria que fosse da sua família. Nessa época eu não conhecia Jesus. Eu liguei para minha mãe e tal. Minha mãe só tem sua prima aqui que está grávida aí, tal. Vou perguntar se ela quer dar. Está lá, então. Perguntou, não, eu dou. E aquela moça começou a investir nela, na menina e tal. Quando a menina ganhou o neném, não vou dar mais não. Aí meu cunhado estava lá, ficou, como é que a Magno vai ficar numa situação dessa? Foi numa maternidade, lá tinha uma prostituta que tinha ganho uma filha, e ele pediu aquela filha, e a prostituta doou aquela filha. E aquela criança foi levada para o Rio de Janeiro. Lindíssima, lindíssima criança. Uma bebezona, a coisa mais linda do mundo. Só que passado o tempo, descobriu que aquela criança era 100% cega. E aí ela começou a investir, mandou trazer injeção para aplicar no olho da União Soviética na época, de tudo. Investia muito, levava para Belo Horizonte, que é o maior centro oftalmológico do Brasil, aquela coisa. Eu vim para a Bahia, voltei para a Bahia, me converti e tudo. E nós estávamos um dia no Iguatemi, eu em presbítero, e eu comecei a contar essa história para ele. Ele disse, encosta o carro aqui. Vamos orar por ela agora. E aquele homem começou a orar e eu concordar, e ele liberou uma palavra. Na outra semana o pessoal me ligou dizendo que ela estava enxergando. A palavra liberada com fé, e quando você crê, o milagre tem que acontecer. É essa fé que nós estamos falando, a fé robusta, uma fé na palavra que não volta vazia, uma fé que é gerada pela meditação da palavra, ouvir e ouvir a palavra. Nós estávamos em casa, numa prova muito grande, numa escassez muito grande. E aí oramos, e Deus falou para minha esposa, já à noite, deixe a porta aberta e a luz acesa, que à meia-noite eu vou mandar uma pessoa aqui. E ela me falou, eu falei, opa, vamos ficar aí. Meia-noite, chega o irmão Henrique lá, buzinou, entrou, e disse, rapaz, eu vinha de Brotas, estou passando em frente ao G. Barbosa, Deus disse, entra aí no mercado. Ele falando.
compra tudo que eu lhe mandar. E fez um supermercado, vai encher o carro com vontade. E chegou lá em casa com as compras. À meia-noite. Como Deus havia falado. Mas se nós não tivéssemos crido, nós tínhamos fechado a porta, apagado a luz. E ele não ia chamar, com certeza. Ele só buzinou porque viu tudo, a porta aberta e a luz acesa. Como Deus havia falado. É necessário que a gente creia. E que a gente entenda que a palavra que vai sair da nossa boca, ela tem que sair regada pela fé. Quando nós liberamos uma palavra, nós temos que crer que ela vai se cumprir. E é por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós liberamos. Ele diz aqui em Marcos, como estava falando, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito aquilo que você diz. Aquilo que você diz com fé, você vai confiar, não vai duvidar no coração, porque vai acontecer o que você diz. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Eu tinha um funcionário, já está na glória, irmão Antônio. Pensa num homem de Deus abençoado. O ladrão veio, ele foi mexer na carteira, o ladrão veio, pegou a carteira dele, disse ele, em nome de Jesus, para! O cara ficou teso, parado. Ele foi lá, pegou a carteira da mão, repreendeu o mal, orou por ele, pode ir embora. Fé. E aquele homem, Deus usava de uma maneira que Deus usava, que ele dava lugar para Deus usar. E quando ele falava, a coisa acontecia. Ergue-te, mas crê que se fará aquilo que você diz, tudo, o que disser, lhe será feito. Meu Deus do céu. Já pensou? Tudo não deu limite. Não deu limite. Não deu limite. A questão é que a gente fica no basicão. A gente não evolui, não cresce na fé. Não desenvolve. Porque para você desenvolver, você tem que ir aplicando e a coisa vai crescendo. Irmãos, vamos imaginar aqui a vida de Davi, como está escrito. Davi era um homem de estatura normal. Eu creio que ele não era fortão como eu, assim, sabe? Musculoso. Então, Davi está lá no campo, lá no deserto, cuidando das ovelhas do pai. Tu já foi a algum zoológico? Quem já foi no zoológico aqui? Você já viu o tamanho de um leão? A força daquele bicho? Tu acha que ele venceu aquele leão como? Na força do braço dele, foi? Na fé. Irmão, um urso, ele em pé mede mais ou menos 3 metros. A palavra de Deus diz que Davi foi lá e venceu o urso. Por quê? Porque Davi cria piamente no Deus que estava com ele. E observe que Davi, ele foi crescendo na fé, ao ponto dele ser enviado, e ele não era guerreiro ainda, ele era um pastor, é enviado para levar pão, o cara é enviado para levar pão para os irmãos, e para o chefe da guarnição, chega lá, vê um gigante enorme, forte, diz o peso da arma do cara, acho que Davi não conseguia nem carregar a espada do cara, tão pesada. Aí, o gigante afrontando todo um exército, todo mundo com medo. Aí chega um pirralho lá, como é que é mesmo esse negócio aí, rapaz? Esse cara disse o quê?
Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Fé. Eu vou lutar contra ele. Se um exército tinha medo, imagina um cabrinha daquele. Ele não tinha força para vencer o gigante, mas ele tinha fé para vencer. É tanto que ele disse assim, ó, você vem contra mim com varas, com tudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Fé. Você acha que aquela pontaria ali foi tão precisa por quê? Que ele atirou com tanta fé que ia pegar no meio da testa dele, que ele não errou. Ele creu. Ele creu. Há uma outra passagem, que está lá em Samuel, que fala que Davi, ele fugia de Saul, e ele tinha deixado seus familiares, e os familiares daqueles homens que andavam com ele, lá em Ziclag. Quando retornaram, os amalequitas tinham dado contra a cidade, tinham incendiado a cidade, tinham levado todo mundo, as mulheres, crianças, tudo preso. E quando os homens que estavam com ele viram aquela situação, se revoltaram contra Davi, queriam apedrejá-lo. E a palavra diz que Davi buscou força no Senhor, foi buscar a Deus. E perguntou, Senhor, eu devo ir contra o meu inimigo? Eu vou alcançá-lo? Deus disse, pode ir que você vai alcançar. E ele creu que ia alcançar e foi atrás e venceu a batalha. Cris até falou uma coisa interessante hoje, que nós nos comportamos, como crianças mesmo. Assim, alguém fala alguma coisa mal da gente, aí se da gente retribuir com bem, crer que tem que retribuir com bem, como está escrito, a gente se faz de vítima. Me machucou, não vou mais para a igreja, isso, aquilo, se vitimiza. Se é de exercitar a fé, diz assim, a pessoa falou mal de mim, então eu vou falar bem dela. Não, a pessoa me ofendeu, a pessoa me rejeitou, então eu vou abraçar essa pessoa. E nós só vamos conseguir isso crendo, tendo fé. Porque não vai. Primeira coisa, se você não crê, você vai agir como um homem natural. Não é? Eu já vi irmão dizer assim, eu vi uma irmã dizer para mim assim, uma irmã falar lá, por causa de um irmão, ela disse assim, ele está pensando o quê? Eu sou crente, mas meu facão, eu nunca larguei, meu facão está aí ainda. Facãozinho estava guardado ainda, lá de trás, do tempo do... Está pensando. Viu? Em Mateus, capítulo número 21, versículo 21 e 22, assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Jesus havia profetizado, contra aquela figueira, e ela secou. E os discípulos ficaram admirados. Mas eles precisavam entender o poder da palavra. Irmãos, a palavra de Deus diz que a morte e a vida está no poder da língua. Aquilo que sai da nossa boca pode gerar uma grande destruição. E normalmente é o que acontece. Porque todas as vezes que nós vamos falar algo contra alguém, nós falamos com ímpeto. E às vezes a destruição acontece, porque você fala com toda a tua força, e quando você vai abençoar, Deus te abençoe. Tem fé. Se você falasse com o mesmo ímpeto, a bênção, como fala às vezes a maldição, as coisas seriam bem diferentes. Bem diferentes. Uma vez eu fiz uma tolice,
Eu cuidava do centro de recuperação. E a gente fazia culto e as pessoas se comprometiam, davam nome, telefone, dava tudo. E eu tinha uma Kombi, eu ia arrecadar essas coisas. A pessoa prometeu, a gente falava do trabalho, a pessoa se comprometia, a gente não pedia. E eu ia. E eu saía muito, eu me decepcionava demais, porque era sapato velho furado, era roupa rasgada, era só mulambo que dava. A maioria só dava mulambo. Aquilo que não prestava mais, aí achava que o pessoal do centro de recuperação tinha que usar resto. Nunca faça isso. Nunca. Se não serve, não dê para ninguém. Se você for doar, doe o melhor. Porque essa é uma semente na sua vida. E aí uma moça disse, não, a gente tem um supermercado, meu pai tem um supermercado, você vai lá pegar. Cara, eu fui, chegou lá, abri o depósito assim, foi enchendo a Kombi, quando eu olhei, tudo cheio de bicho, tudo coisa estragada, vencida. E aí eu levantei a mão e falei assim, Senhor, assim como eles doaram, que eles recebam 100 vezes mais. Foi uma loucura que eu fiz. O mercado quebrou, pouco tempo, não aguentou, quebrou. E eu sei que foi a palavra que eu liberei, e eu pedi perdão a Deus depois. Foi uma tolice, que eu falei com ímpeto, porque eu estava revoltado com aquilo. E a gente não deve fazer assim. A gente deve falar com esse ímpeto, para gerar o milagre, para gerar a transformação, a mudança, e às vezes falar para a gente mesmo, você precisa crer e fazer isso da forma certa, fazer como Deus está mandando. Olha, eu falei para vocês que tem um casal de missionários que eu fui levar lá em Ceabra. Quem lembra disso? Orem por eles, tá? Reinaldo e Laís. Cara, o que eles já fizeram lá, dentro do mato, estão desbravando, fazendo casa de pau a pique lá para morar lá, para ganhar um povoado para Jesus. O que eles já fizeram. Rapaz, eu fico impressionado como a fé é algo poderoso. Então a gente fica assim, ó, nessa fé, contrário ao que a palavra de Deus diz. A palavra diz assim, ó, não vos preocupeis com o dia de amanhã. A gente, ai meu Deus, o que será e amanhã? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou comer? Não vos preocupeis com o que haver de vestir. Tu crê nisso? Não vos preocupeis com o que haver de comer. Você tem fé para viver isso? Parece que a gente não leva isso em consideração. A gente vive preocupado com essas coisas. Mas Deus disse que é para a gente crer. Jesus falou, não, é para viver assim. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Meu Deus, a ansiedade toma conta de tanta ansiedade. Então a gente precisa ter fé para viver essa verdade. Só vamos viver essa verdade se tivermos fé. Não, vou descansar em Deus. Deus falou. Imaginemos aqui, Pedro está em Atos 12. Herodes estava perseguindo a igreja, os judeus e Roma. Aí matam Tiago, a espada, e prendem Pedro. Amarram lá no cárcere, cadeias, e ainda botam 16 soldados para tomar conta. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele confiava tanto que ele estava dormindo. Imagina você sabendo que no outro dia a espada ia comer. Era para outro dia. Pedro está lá dormindo. E a igreja, crendo que Deus ia fazer o milagre, orava. E Deus mandou o anjo lá e libertou Pedro. Atos 16 diz que Paulo e Silas foram para Filipos, enviados por Deus. Chegaram lá, apanharam muito e foram presos. E também estavam em cadeias. E à meia-noite,
Eles não estavam se vitimizando. Deus me mandou para cá e me abandonou. Olha o tanto de pancada que eu tomei, estou sangrando, estou preso, acabou minha vida. Não. Diz que eles oravam e adoravam a Deus. E a fé dos camaradas era tanta que houve um abalo sísmico. E diz que todas as portas se abriram e todas as cadeias se quebraram. Não foi só a dele, de todos os presos. Todo mundo ficou livre. Por causa da fé. Aí chega o guardião da prisão, tenta se matar. Naquela época não tinha energia elétrica, aquilo era escuro. Ele: não te faça mal nenhum. E o homem vai lá e se prostra e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E naquela mesma noite aquela família foi salva e foi batizada. Na mesma noite. Por causa da fé. Fé. Nós vamos continuar falando disso na escola bíblica. Abacuque 3,17. A palavra de Deus fala uma coisa maravilhosa, que Abacuque, em meio a toda a situação, porque Israel havia pecado, e havia uma sentença, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja o gado, os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Em meio à adversidade, à dificuldade, ao caos, a pessoa ter fé para buscar a Deus e adorá-lo. Só tendo fé, senão murmura ou blasfema de Deus. Jó capítulo número 1. Irmãos, a história de Jó é muito forte. Jó era um homem íntegro, justo e temia Deus. Está lá escrito. E de repente acontece uma catástrofe na vida dele. Ele perde toda a sua riqueza, seus bens, seus animais, seus servos, seus filhos e filhas. E a palavra de Deus diz que Jó se prostrou e adorou a Deus, só tendo muita fé. Não tem como, em meio ao caos, você adorar a Deus. Se você não crê nesse Deus, que esse Deus está presente, está no controle de tudo, você vai apostatar da sua fé, se você não crê de fato. Quantas pessoas se afastam porque tiveram uma pequena dificuldade na vida? Porque a fé foi insuficiente, não creram. Porque crer em Deus quando está tudo muito bem é fácil. Não, Deus é maravilhoso, tenho tudo, estou bem empregado, tenho um salário, minha família vai bem. Agora, crer em Deus no momento da adversidade, no momento que as portas se fecham, aí, queridos, você ouvir da sua família: cara, você ficou louco. Cara, tu era um empresário, velho. Você agora está vivendo parecendo um mendigo aí. Você só quer saber de Bíblia. Você está vendo que isso não é para você? Isso era a minha família. E aí eu ouço o testemunho de Matos Nascimento na época. Eu falei: isso é loucura, eu que não quero isso para mim, sabe? Que esse cara passou. Eu morando num apartamento de 3 quartos no Imbuí, um baita de um apartamento. Eu tive que mudar para o prédio da empresa, cheio de ferramenta de tudo, com minha família. E a primeira coisa que estourou foi a fossa na frente da casa. A mesma coisa que aconteceu com o cara. Muriçoca. Eu ficava à noite com meu filho pequeno de 2 anos, matando muriçoca e contando e botando num copo para distraí-lo. Pensa num negócio difícil. E buscava e profetizava.
E aí veio outro filho. Quando nasceu, a Coelba foi lá e levou até o relógio de luz. Nem energia tinha. Aí eu fui lá. E a gente ali, ó. E a gente ali buscando. E perseverando na fé. Quem crê não desiste. Meu filho nasceu com 2 problemas. Obrigado. Refluxo grau 4. Grau 4. Eu orei por 2 crianças de grau 3, as crianças eram debilitadas. E um problema no testículo que tinha que fazer uma cirurgia urgente. Deus curou de tudo, não precisou de nada. Só foi oração. Então não importa o momento que você está passando, o problema, a dificuldade, você tem que crer, tem que confiar em Deus, de que Ele é com você e de que Ele vai operar. Agora nós não podemos ter uma fé passiva, a nossa fé tem que ser ativa. A nossa fé tem que gerar milagres. E a nossa fé tem que nos levar a uma condição de viver conforme Jesus falou. Paulo disse assim, ó, eu aprendi a viver na abundância e a viver na escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque a gente usa esse versículo só de um lado, né? Tudo eu posso, mas é só para o lado da bênção. Na hora do lado da escassez ninguém quer. Mas é tudo eu posso tudo. Eu posso viver na escassez, eu posso viver desempregado ou empregado. Não importa, eu vou viver. Deus vai me sustentar, vai suprir a minha necessidade. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pés. Eu vou ler aqui só para encerrar, Gálatas 5:22. Fala do fruto do Espírito. Vamos pensar que o fruto do Espírito é como uma laranja, que tem gomos. Não é? É a laranja cheia de gomos. Cada gomo significa uma coisa. Essa laranja, vamos dizer que ela tem 9 gomos. E um deles é a fé. Porque sem fé você não consegue nem amar. Porque o amor que Deus fala é o amor ágape. É um amor sacrificial. Que você tem que amar independente de qualquer coisa. Como nós falamos no começo, como o Senhor falou assim, ó, amarás o teu inimigo. Então, o fruto do Espírito, a palavra diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, irmão, olha, isso aqui só com fé. Fé substancial. Fé na poderosa palavra de Deus. Nós precisamos rever o evangelho que nós estamos vivendo. Quando nós observamos a vida de Pedro, Pedro era um homem rude, indouto, um pescador brabo, né? Pescador brabo. Eu fui criado numa terra, eu sou de uma terra e pensa num cabra que já foi, eu já fui pedra bruta, viu, irmão? Ainda sou um pouco, mas eu era terrível, porque minha terra lá, pensa nos cabras, tudo, o povo é difícil demais, viu? É muito difícil. Pedro, você observa ele com Jesus, que a fé dele foi sendo aperfeiçoada,
E ele tinha as oscilações dele, mas ele desafiou a sua fé quando ele estava na tempestade. Jesus, é tu, Jesus? Sou eu. Então me deixe ir até você. Ele disse, então venha. E ele foi. Ali a fé foi sendo aperfeiçoada. Aí quando nós vemos, depois que o Espírito de Deus desce, a primeira pregação de Pedro foi com tanta fé que ele ganhou 3.000 almas. 3.000 palavras ditas com fé. Ele liberou a palavra de Deus sobre aquele povo com fé. E depois você vê a quantidade de milagres que aconteceram através da vida de Pedro. Ressuscitou mortos, curou enfermos. E o próprio Jesus falou para nós como igreja, diz assim, ele disse assim, eis que vos dou poder. Você precisa crer que o poder de Deus está sobre a sua vida. Ide, portanto, curai os enfermos, expulsai os demônios, libertai os cativos e oprimidos do diabo. Já está sobre nós. Eu tenho que exercitar a minha fé e cumprir esse mandamento. Amém? Vamos orar.